Bom dia, pessoal. Nós vamos então dar continuidade no que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre prisão em flagrante. Hoje nós vamos falar sobre liberdade provisória, o Instituto da Liberdade Provisória. O que é então a liberdade provisória? Nós vimos que há casos em que acontece a prisão em flagrante. Na audiência de custódia, o juiz pode transformar essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou então colocar o indivíduo, o acusado, o indiciado em liberdade. Então vamos aqui passo a passo. O que significa o termo, então, liberdade provisória? Gente, presta atenção. Esse termo deve ser criticado. Por que criticado? Porque a regra geral não é provisória a liberdade. A regra geral é a liberdade. A exceção é o encarceramento em alguns casos, quando previsto em lei e quando necessário para a instrução do processo. Então o termo liberdade provisória deve ser criticado. Talvez a falsa ideia de que a liberdade é provisória, quando pelo modelo constitucional provisória é a prisão e a liberdade é a regra, a liberdade é definitiva, né? Conduz ainda à falsa ideia de que a liberdade é um favor para a pessoa concedido pelo Estado. Não é um favor, a regra geral é a liberdade, né? O artigo 310 do Código de Processo Penal permite a concessão da liberdade provisória sem fiança para os crimes em que não estiverem presentes as hipóteses que autoriza a prisão preventiva. Quais são as hipóteses que autorizam a prisão preventiva? Nós já vimos, está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 46 em diante, fala o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Então a gente vai ver agora mesmo as modalidades dessa liberdade com ou sem fiança, a possibilidade, quais os crimes que cabem em liberdade provisória, quais aqueles que são afiançáveis ou inafiançáveis. Então lembrando que o artigo 5º da Constituição, inciso 46 para frente, vai falar que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por ele respondendo os mandantes e executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Gente, onde que mesmo que está previsto a previsão dos crimes, quais os crimes que são hediondos? Está lá na própria lei de crime hediondo. No artigo 1º são os crimes considerados hediondos, está um rol, e no artigo 2º vai falar dos crimes que são equiparados a hediondos. Tá? Então aqui está falando que os crimes hediondos, eu acredito que também os equiparados também são insuscetíveis de fiança. Constitui crime inafiançável e imprescritível ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado de Direito Democrático. Gente, vou repetir. Gravem isso. Pregue isso na porta da geladeira de sua casa. Olha aqui. Constitui crime, Constituição Federal, artigo 5º, constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, não há prescrição, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? O fato de o crime ser inafiançável também, gente, não impede nem a concessão da liberdade provisória sem fiança, nem a imposição de outras medidas cautelares diferentes da prisão preventiva. Quais são as medidas cautelares diferentes da prisão preventiva? São aquelas cujo rol estão elencados no artigo 319 do Código de Processo Penal. Certo? Prisão domiciliar, monitoramento eletrônico e assim por diante. São várias medidas, né, que hoje a prisão preventiva seria em último caso. Tá? O fato de ser inafiançável, ou seja, ele não vai prestar fiança, mas o juiz pode conceder a ele outras medidas cautelares diferentes da prisão preventiva, ou então vai ficar preso preventivamente até o julgamento, até terminar a instrução ou o término do julgamento. Mas o fato, cuidado com isso é questão de prova. O fato de ser inafiançável, a fiança é um
dos institutos do artigo 319. Ou seja, existem outros. Não cabe fiança, mas cabem outras medidas. Então presta atenção nisso. Apesar dessa pouca relevância técnica, a fiança ainda se constitui como um dos grandes fetiches para a prática judiciária diária. Gente, às vezes advogado fica na cabeça que às vezes é só fiança como medida cautelar diversa da prisão preventiva. Existem outras medidas cautelares, né? A fiança é uma entre outras medidas cautelares pessoais. Então não vemos diferença alguma entre a fiança prevista no artigo 319 e a fiança decorrente da liberdade provisória. Tá? Então, cuidado com esses detalhes. Modalidades, liberdade provisória, modalidades e limites. Então vai estar aqui no artigo 334. Né? Quais os limites? A liberdade provisória poderá ser concedida até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória nos termos do artigo 334 do Código de Processo Penal. Ou seja, precisa de ser concedido no início do processo? Não. Às vezes é lá no final, no meio do processo. Então, o que fala o artigo 334? A fiança poderá ser prestada enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Né? Vamos aqui então na classificação. Quanto à classificação, as modalidades de liberdade provisória podem ser assim divididas. Letra A. Quanto à fiança, liberdade provisória sem fiança, vai estar aqui no artigo 310, parágrafo único, 350 do CPP, 69, parágrafo único da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial para os Crimes de Menor Potencial Ofensivo, e artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos aqui, depois da liberdade com fiança vai estar a previsão do artigo 322 e seguintes do Código de Processo Penal. Então vamos aqui. Artigo 310, o que fala o artigo 310 do Código de Processo Penal? Após receber o auto de prisão em flagrante, nós vimos isso na aula passada, no prazo máximo de até 24 horas, né? Após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia. Gente, essa audiência de custódia, essa redação nova aqui está pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Nessa audiência de custódia, o que o juiz pode fazer? Então vamos ver aqui. Com a presença do advogado, do acusado, seu advogado constituído, ou se ele não tiver advogado constituído, um advogado da Defensoria Pública. E o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, ou seja, toda a atitude do juiz, tudo que ele for decidir tem que fundamentar. Inciso 1, relaxar a prisão ilegal. Nós vimos na aula passada os requisitos, né, da prisão em flagrante. Caso não sejam observados aqueles requisitos, então a prisão se torna ilegal. Aí o juiz vai relaxar. 2, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, que seria que as medidas que estão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, 3, presta atenção. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, na audiência de custódia, o juiz pode arbitrar a fiança ou então conceder liberdade provisória com outras medidas cautelares, diferentes da fiança, e o processo continua do mesmo jeito. A pessoa não tem condição de pagar a fiança. O juiz vai aplicar outra medida provisória e vai conceder liberdade provisória para ele. Então, na audiência de custódia, repetindo, o juiz pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança, né? Parágrafo 1º. Se o juiz, pelo auto de prisão em flagrante, verificar que o agente praticou o fato em qualquer das condições do artigo 23, que são aquelas excludentes de ilicitude ou antijuridicidade, o juiz vai dar liberdade provisória, sem fiança, não tem necessidade de fiança. Tá? Mas para isso ele poderá fundamentar, conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos do processo sob pena de revogação. Né? Então aqui também essa redação pelo pacote anticrime. Ou seja, se o juiz verificar, repetindo,
na audiência de custódia que o fato foi praticado de acordo com aquelas excludentes de licitude lá do artigo 23. Quais são essas excludentes de licitude? Estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Já estudaram isso lá na parte geral do Código Penal. Certo? Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia ou porte de arma de fogo de uso irrestrito, deverá negar a prisão, a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares. Ou seja, se essa acusado for reincidente, fizer parte de milícia, portar arma de fogo restrita, ele não vai conceder liberdade provisória nem confiança. Está aqui no parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia, estabelecido no caput deste artigo, responderá administrativa, civil ou penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorrido 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput, o juiz não fez audiência de custódia, não realizou, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão. Doutor juiz, fique esperto com esse prazo, a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade imediata da decretação da prisão preventiva. Aí o advogado entra com um HC no tribunal porque o juiz não realizou audiência de custódia. Aí o tribunal relaxa. Aí o juiz fala, decreto de novo. Entendeu? Professor, pode? Pode. Por que que pode? Porque a prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer momento, desde a partir ainda no inquérito, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ela pode ser decretada e ser revogada a qualquer hora. Professor, mas o advogado foi no TJ, entrou com habeas corpus e o tribunal entendeu que era ilegal aquela prisão. Era ilegal por causa das 24 horas que o juiz não obedeceu para a audiência de custódia. Depois o juiz, baseado em outro fundamento, ele vai decretar novamente a prisão preventiva. Tá bom? Artigo 350 do Código de Processo Penal, o que fala também quanto à possibilidade ou não da fiança? Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando as obrigações constantes do artigo 327 a 328 e a outras medidas cautelares se for o caso. Gente, vai depender da situação financeira. A fiança hoje é cara. Doutor, não tem condição de pagar. Ou seja, o juiz vai verificar então a situação econômica do indivíduo lá na audiência de custódia e vai conceder ou não. Parágrafo único do artigo 350. Se o beneficiado descumprir sem motivo justo qualquer das obrigações ou medidas impostas pela fiança, o juiz vai aplicar o disposto do parágrafo 4º do artigo 282. O que seria? A quebra da fiança. Ele vai perder o dinheiro da fiança e o juiz vai aplicar outra medida, inclusive pode aplicar a prisão preventiva. Certo? Letra B ainda com relação à classificação, né, da liberdade provisória ou fiança. Quanto à possibilidade da concessão, gente, presta atenção nisso. O artigo 69 da Lei 9.099 vai falar que não há necessidade, nos crimes de menor potencial ofensivo, da concessão da liberdade provisória. Por quê? Nós vamos ver agora. A liberdade provisória vedada. Há em determinados casos que não pode acontecer liberdade provisória. Artigo 44 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Liberdade provisória é possível. Então está aqui no artigo 322 e seguintes do Código de Processo Penal. Então, letra B, gente, ainda com relação à classificação, vou repetir. Quanto à possibilidade da concessão. Então, liberdade provisória obrigatória, que está no artigo 69 da Lei 9.099, Lei do Juizado, Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo. Liberdade provisória vedada, né? Lei de Drogas.
E liberdade provisória é possível, que vai estar no Código de Processo Penal, artigo 322 em diante. Vamos aqui ver caso a caso. Artigo 69 da Lei 9.099. Repetindo, a Lei 9.099 é a lei do juizado especial, criminal e civil, né? Até o artigo 59 é civil. A partir do artigo 60 é criminal. São crimes de menor potencial ofensivo. Professor, o que é mesmo crime de menor potencial ofensivo? A escada. São os crimes em que a pena máxima combinada não ultrapassa 2 anos, até 2 anos. Para esses crimes tem prisão em flagrante? Não. Por quê, professor? Até 2 anos. Né? Se caso for condenado, é regime aberto. Se é regime aberto, não vai caber prisão em flagrante. Não vai caber prisão preventiva. Nós vamos ver aqui, então. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência de um crime de menor potencial ofensivo lavrará o termo circunstanciado de ocorrência. O que é isso? É o chamado TCO. A pessoa fez, por exemplo, uma ameaça para você. Ameaça é crime pequeno. A pena é pequena. Então, você vai na delegacia, faz uma representação, é crime de ação pública condicionada à representação. O delegado toma por termo o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e chama o acusado. Aí ele vai marcar, na própria delegacia, marca o momento e hora da audiência no juizado. Então ele vai assinar na delegacia um termo, um compromisso de comparecer em juízo. Então, repetindo, o artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Certo? Parágrafo único. O autor do fato, que após lavratura do termo, do TCO, for imediatamente encaminhado ao juiz, ao juizado, porque a agenda do juizado fica na delegacia, viu, gente? O delegado, o escrivão, que marca o dia que você vai comparecer no juizado. Então, foi imediatamente encaminhado, ou seja, a data fica marcada ao juizado, ou assumir o compromisso de a ele comparecer. Não vai na hora. Na prática, não. Né? Mas ele assume o compromisso, ele assina o termo de compromisso de comparecer em juízo. Não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida cautelar o seu afastamento do domicílio local, que a gente chama de medida protetiva de urgência, que também é uma medida cautelar diversa, diferente da prisão preventiva. Professor, mas eu tenho um vizinho, né, que fez ameaça para a ex-noiva, aí ela pediu essa medida protetiva de urgência e ele quebrou. Aí, se quebrar, mesmo sendo um crime de menor potencial ofensivo, o juiz pode decretar prisão preventiva. Então, cuidado com isso. Então, repetindo, parágrafo único do artigo 69. O autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão preventiva, em prisão em flagrante. Nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência da vítima. Então é medida protetiva de urgência. O que fala? A gente está falando aqui da possibilidade de prestar ou não a fiança, de ter ou não liberdade provisória. Tá? Então aqui na letra B a gente está falando sobre a possibilidade. O artigo 44 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, fala o seguinte: os crimes previstos no artigo 33, tráfico, caput, parágrafo 1º, e artigo 34 a 37 desta lei são inafiançáveis. Não cabe fiança. E insuscetíveis de sursi, graça, indulto, anistia e liberdade provisória. Gente, a pessoa é presa por tráfico, não cabe fiança nem liberdade provisória? Não.
lembrando que, após agora o pacote anticrime, o juiz decretar a prisão preventiva, ele tem que justificar a manutenção dessa prisão de 90 em 90 dias. Caso ele não justificar e exceder esses prazos, então cabe ao advogado entrar com relaxamento da prisão, HC, porque a prisão já se tornou ilegal. Tá? Mas então está aqui. Não cabe também, então, liberdade provisória. Vedada a conversão de suas penas em restritiva de direito. Né? Ou seja, enquanto ele estiver preso preventivamente, ele mantém preso preventivamente até a sentença. Parágrafo 1. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena. Isso aí já é depois de condenado, é outro fato. O que fala a Constituição Federal com relação à fiança e inafiançável? A gente falou, nós vamos repetir. Artigo 5º, inciso 46 em diante. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando ele admitir liberdade provisória, que nós estávamos falando, com ou sem fiança. A lei considera crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, a gente viu ali acima, e de drogas afins, o terrorismo e os delitos como crime, definidos como crime hediondos, que eu já falei para vocês. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, ou seja, os coautores ou partícipes. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Gente, então, quando for possível prestar fiança, o juiz vai conceder fiança. A situação financeira não permite, né? Então ele vai aplicar outras medidas cautelares, que nós já vimos na aula passada, estão previstas lá no artigo 319, que seria diferente da prisão preventiva e diferente, às vezes, outra diferente da fiança. Ele pode aplicar medida cautelar cumulativa? Pode. Pode aplicar a fiança e outra medida, professor? Pode. Então fiquem espertos com relação a isso. Gente, com relação à permissão, à fiança, à liberdade provisória, nós vamos aqui então, artigo 322, 321 para frente do Código de Processo Penal. O que fala o artigo 321 do Código de Processo Penal? Presta atenção. Ausentes os requisitos que autoriza a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares. Gente, nós vimos na prisão preventiva que para os crimes em que a pena não seja superior a 4 anos, não cabe prisão preventiva. Se não cabe prisão preventiva, é liberdade provisória. Nós vamos ver aqui que, para esses casos, a fiança pode ser prestada pelo delegado, pode ser arbitrada pelo delegado. E eu já contei para vocês aquele pequeno, grande segredo. Ele vai pagar a fiança se ele quiser, porque ele vai ser posto em liberdade na audiência de custódia. Por que, professor, que ele vai prestar a fiança se quiser? Gente, o delegado, a fiança só pode ser arbitrada na delegacia, pelo delegado, antes mesmo da audiência de custódia, para os crimes em que a pena máxima combinada, ou seja, a pena em abstrato, lá do tipo, não seja superior a 4 anos. Se não é superior a 4 anos, não cabe prisão preventiva. Então o juiz é obrigado a colocar a liberdade provisória, com ou sem fiança. É isso que está aqui, artigo 321. Repetindo, ausentes os requisitos que autoriza a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, medidas cautelares, que são as demais previstas no 319. Artigo 322. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos, é o que eu acabei de falar. Professor, mas por que está assim na lei? Gente, o juiz tem 24 horas para realizar a audiência de custódia. E nessa audiência de custódia ele converteu o flagrante em prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar. 24 horas. Foi preso em flagrante. O delegado pode libertar
conceder liberdade provisória? Não. Tem que ser o juiz na audiência de custódia. O delegado pode fazer o quê? Arbitrar uma fiança. Ah, professor, mas o crime não cabe prisão preventiva. Então ele vai ficar preso até a audiência de custódia, 24 horas. Ah, não, eu não quero ficar na cadeia 24 horas até a audiência de custódia, não. Então presta fiança e sai. Tá bom? Então, repetindo, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo 1. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Ou então, essa redação aqui ela é anterior ao pacote anticrime, anterior à audiência de custódia. E quando não tinha, então, audiência de custódia, o advogado fazia o requerimento para o juiz decidia essa fiança em 48 horas, para os casos que a pena máxima seja superior a 4 anos. Né? Mas hoje tem a audiência de custódia, então essa fiança pode acontecer lá na audiência de custódia. Artigo 323. Não será concedida fiança. Está aqui, repetindo aquele elenco lá da Constituição Federal. Nos crimes de racismo, gente, cuidado, né? A gente tá vendo, o pessoal anda tão doido. Todo dia uma pessoa cometendo atos de racismo, palavra, frase, gesto. Gente, todo dia tá gente preso, processado, né? Então não cabe fiança. Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, nós já falamos, e drogas afins, terrorismo, e nos definidos como crime hediondos. Então não cabe fiança. 3. Nos crimes cometidos por grupos armados, civis, militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, também não cabe fiança. Gente, um detalhe, quando não cabe fiança, não significa que ele não pode ser posto em liberdade. Pode. Desde que o juiz arbitre, pratique outra medida cautelar diferente da prisão preventiva. Mas geralmente, nesses casos em que não cabe fiança, o juiz não aplica outra medida cautelar diferente da prisão preventiva, não. Ele decreta a prisão preventiva. Cabe o advogado espernear para poder tirar, né? Porque não é obrigatório que seja prisão preventiva. Só prisão preventiva naqueles casos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Certo? Mas nesses casos, como é mais grave o crime, a pena é mais alta, o juiz decreta prisão preventiva sim. Tá? Então fica aí a dica. Artigo 324. Não será igualmente concedida fiança, inciso 1, aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado a fiança anterior. Já quebrou uma vez, dançou. Ou infringido sem motivo justo qualquer das obrigações que se refere aos artigos 327 seguintes. Ou seja, o juiz concedeu a fiança e deu alguma outra medida cautelar, alguma obrigação a ser cumprida. Ele não cumpriu. Em caso de prisão civil ou militar. Artigo 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites. Gente, presta atenção nisso. Inciso 1. De 1 a 100 salários mínimos quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade no seu grau máximo não for superior a 4 anos. Essa fiança pode ser arbitrada aonde? Pelo delegado. Ou seja, o delegado pode arbitrar a fiança de 1 a 100 salários mínimos. De 10 a 200 salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade for superior a 4 anos. Então é pesada. Parágrafo 1º. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada na forma do artigo 350, que eu já falei para vocês. Reduzida de até 2/3. Gente, a fiança é algo para doer no bolso. É algo que a pessoa tem condição de pagar e que ele também não vai quebrar, não vai descumprir essas medidas que o juiz impõe, tá? na instrução do processo, porque se ele for absolvido, ele pode pegar ela de volta, né? Artigo 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas e sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento. Vocês lembram de eu falar sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal? Pois é, o juiz vai verificar que as circunstâncias judiciais, se são favoráveis ou não, caráter, personalidade, vida social, né? Então, nesse sentido. Gente, aqui vamos então para, depois vocês dêem uma olhada até o final, né, esses artigos do Código de Processo Penal com relação à fiança. Vamos aqui então no último item, que vai falar assim, quanto ao estabelecimento dos deveres decorrentes da liberdade provisória. A liberdade provisória com vinculação à fiança, que nós acabamos de ver, que vai estar aqui no artigo 310, 322 a 350, que eu acabei de ver com vocês. E a liberdade provisória sem vinculação, sem fiança. Então está aqui a classificação quanto à possibilidade, à não possibilidade e quanto aos deveres, né, decorrentes dessa liberdade provisória com ou sem fiança. O artigo 301 do Código de Trânsito vai falar aqui também sobre a possibilidade dessa liberdade provisória ou não. Está aqui ao condutor de veículos, nos casos de acidente de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança se prestar pronto ou integral socorro à vítima. Gente, acidente de trânsito que resulte vítima, 99,9% é culposo, não é doloso. Então, o Instituto aqui do Direito Penal da Fiança, né, ele entendeu que nesses casos não há necessidade de fiança, porque também não vai impor prisão em flagrante. Não tem prisão em flagrante também, ele prestou socorro para a vítima. O juiz não vai impor prisão preventiva. Não há perigo, né, na instrução do processo. Foi um crime culposo, não foi doloso. Tá bom? Gente, então presta atenção, dê uma olhada boa nesse material, que esse material relacionado à fiança ele é muito importante, muito bom, certo? Na próxima aula a gente vai fazer aqui algumas atividades, alguns exercícios, tá bom? Então vocês aguardem até a próxima aula que nós vamos gabaritar algumas questões, tá? Aqui terminamos então a parte geral do Código de Processo Penal. O próximo módulo nós vamos falar sobre os ritos processuais. Inclusive eu já estou com o módulo preparado sobre teoria e prática do Tribunal do Júri, que é um dos ritos, né? Há crimes, por exemplo, que vai para o juizado especial, é outro rito. O crimes que é comum, vai para a justiça comum, tá? Não é do Tribunal do Júri, né? Lembrando lá as competências que nós já falamos aqui na parte geral do Código de Processo Penal. Mas então, na próxima aula nós vamos nós vamos gabaritar algumas questões e logo em seguida eu já vou estar também lançando aí o módulo Teoria e Prática do Tribunal do Júri e outros ritos processuais em leis esparsas. Tá bom? No mais, um bom dia para vocês, tá? Um forte abraço.